Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos resolver um circuito RC em série, né? A gente vai chegar numa equação diferencial ordinária e vamos resolver utilizando o MATLAB. A gente também vai usar a abordagem de impedância e entender o conceito de fasor. Minha motivação para fazer esse vídeo aqui é porque eu tenho trabalhado com galvanoplastia, eletroquímica, né? Tratamento de metais para prevenção contra a corrosão, e tem uma técnica chamada espectroscopia de impedância eletroquímica. E ela usa ali para entender o que acontece ali no eletrodo, ali no banho, né? Os íons, dupla camada, né? Difusão, o que modelar através de circuitos elétricos. E aí eu tive que recordar esses conceitos, e quando eu vi pela primeira vez, pelo menos para mim, não foi algo fácil de entender, né? Principalmente esse conceito de fasor, por que usa fasor, de onde surgiu números complexos, né? Então eu quero, através desse problema aqui, mostrar de onde surgiu esse conceito de fasor, qual foi a sacada e quem que deu essa sacada, quando isso surgiu. É bastante interessante e eu espero aí que possa ajudá-los. Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte: a gente vai modelar esse circuito aqui e a gente quer descobrir a corrente que passa nesse circuito. A gente vai chegar numa equação diferencial, que eu já vou mostrar como que a gente vai fazer, e vamos resolver no MATLAB. Aí depois a gente vai usar o conceito aqui de resistência equivalente, impedância do circuito, né? E vamos ver se os resultados são coerentes. E a gente vai ver que quando a gente resolve pela equação diferencial, a gente tem a informação do regime transiente, né? Quando a gente resolve pelo conceito de impedância, a gente está trabalhando já no regime que a gente chama de periódico permanente, né? Que a amplitude da onda é constante. A gente vai ver aqui. E interessante também, eu vou mostrar exatamente quando que usa número complexo. Que a gente acha que o número complexo é para complica as coisas, né? Na verdade, foi uma grande sacada para facilitar os cálculos. Quando isso surgiu na época, não tinha MATLAB, toda essa sofisticação, esse ferramental computacional, né? E esse é um circuito simples. Imagina resolver circuitos mais complexos, tal. Então a gente vai saber por que surgiu, começou a utilizar números complexos para resolver circuitos elétricos. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho uma fonte, um resistor e um capacitor em série, uma fonte alternada aqui, ó. A minha fonte, ó, é uma senoide, né? Tem um valor de pico. Esse ômega aqui é a velocidade angular, como a gente vai ver, é o 2πf, né? Tem uma frequência associada da fonte. E aqui, ó, se lembrar da lei de Kirchhoff, né? Ela fala aqui, ó, se eu sair de um ponto e andar no circuito e retornar esse ponto, a somatória das voltagens tem que ser igual a zero. O que isso significa? Ó, o ganho a energia que a fonte está jogando no sistema aqui, ó, tem que ser igual à queda de tensão aqui no resistor, mais a queda de tensão no capacitor. Então por isso que eu coloquei E igual a E1 mais E2. Então vamos vendo as informações, as equações que a gente sabe, para chegar na equação diferencial. Qual outra informação que a gente tem? Lei de Ohm. Então V é igual a RI, né? Aqui, ó, voltagem é 1 no capacitor aqui, ó. Desculpa, no resistor é RI. Né? Então I é igual a E1 sobre R. Se eu usar essa primeira equação aqui, ó, substitui o E1, E menos E2.
Então cheguei numa expressão para corrente. Agora vamos para o capacitor. Eu gosto de começar por essa equação aqui, ó, porque ela é intuitiva. A carga no capacitor é proporcional, nas placas aqui do capacitor, né, que ele acumula carga, é proporcional à voltagem do capacitor. E a constante de proporcionalidade é a capacitância. Né? Quanto maior a capacitância, para uma dada voltagem, eu vou acumular mais carga no capacitor. Então, se eu derivar em relação ao tempo do lado esquerdo e direito da equação, aqui vai aparecer a corrente. Ó, dq sobre dt é corrente, carga sobre tempo. Capacitância constante pode jogar para fora. Apareceu, ó, I igual a capacitante vezes d é 2dt. É 2, lembra que a voltagem aqui no capacitor. Então agora, se eu igualar essas duas expressões aqui, ó, e substituir o E pela função senoidal aqui, ó, pela senoide, eu chego nessa expressão aqui, ó. Peguei esse aqui e esse aqui, ó, é senoide menos E2 sobre E. Então eu gosto só de trabalhar um pouquinho a álgebra aqui, ó. C vem para cá, denominador. O E, esse é 2 sobre R, né? Posso dividir aqui em duas frações, né? É A0 sobre R menos E2 sobre R. Eu jogo para o outro lado, vai ficar positivo. Ó. Vendo? Foi o que eu fiz aqui. Só o que está no lado esquerdo, passei para o lado direito. Então chegamos nessa equação diferencial aqui, ordinária, que eu só tenho uma variável independente, e é linear também, ó. O que está multiplicando aqui é uma constante, aqui é uma expressão só em função do tempo, né? Então eu consigo resolver tranquilamente no MATLAB usando, como outros vídeos eu já fiz aqui, a função ODI, né? 45 é a Ordinary Differential Equation, que a gente vai ver aqui agora. Então, se você quiser tentar resolver analiticamente, também essa equação, você pegar um livro lá de equações diferenciais, você acha o fator integrante, né? Você consegue chegar numa solução analítica também, né? Aí vai ter que integrar por partes, só você lembrar lá, recordar lá que você consegue resolver. Mas vamos resolver numericamente aqui, ó. Vamos lá. Ó, no editor aqui, ó, já fiz uma função simples aqui, ó. Então aqui, ó, dei o nome de EDO-RCS aqui. A entrada é variável independente, a variável dependente. T é 2. E a minha saída aqui é a expressão da derivada. E aqui as constantes, ó, eu dei valores para as minhas constantes, ó, resistência, capacitância, a voltagem, né, é A0, a voltagem de pico da minha fonte, a frequência e minha velocidade angular, ó, 2πf. Então sempre as unidades aqui, né, ohm, microfarad, volts, hertz. Né? E aqui, ó, você pega essa expressão aqui, ó, 1 sobre RC vezes E2 mais a função aqui em função do tempo, eu só peguei isso aqui, ó. Aqui, eu quero expressar a minha primeira derivada aqui, só jogar isso para cá. Aí ficou negativo, só isso. Então agora eu já tenho, agora eu posso usar a função ODI. Ó, eu já fiz isso aqui antes, então está gravado aqui, ó. Como a gente já fez anteriormente aqui, ó, ODI 45, a saída é meu tempo e minha variável dependente, que é o E2, e a voltagem no capacitor. Eu chamo aqui a função que eu criei. Aqui é o meu domínio do tempo, de 0 a meio segundos. E aqui é um valor de problema, um problema de valor inicial, né? Então eu tenho aqui, ó, E2 em t igual a 0 é 0. Né? Logo no início, quando eu liguei a fonte, e eu não tenho carga lá ainda no capacitor, né? Não tenho voltagem. Então se eu dar enter aqui, esse ponto e vírgula
é para não aparecer aqui na janela de comandos. Apareceu aqui, ó, 209 pontos, T e E2. Então vamos achar a corrente aqui agora, ó. Vamos primeiro aqui botar nossas constantes. Você vê que essas constantes não apareceram aqui, ó. Ela fica restrita aqui a minha função. A não ser que eu crie aquele conceito de variáveis globais, que o que eu coloco aqui na função aparece também lá na workspace, mas não é necessário. Mais fácil aqui, eu dou um Ctrl C aqui, dou um Ctrl V aqui, ó. Pronto. Todas as minhas constantes estão aqui agora. Meu workspace. Agora eu posso começar a resolver aqui, ó. Minha voltagem, ó, já tem um comando aqui. Minha senoide aqui, ó. Minha fonte. Ele usou o T, ó, o tempo. Esse aqui, ó, de 0 a meio. Agora, outra que eu preciso é o meu E1. Aqui, ó. Igual. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui direto meu IR, ó. Quer ver? Não, pera aí. Vamos fazer aqui, ó. IR igual, ó. Isso. Que é igual a mesma nossa expressão aqui, que é o E1 direto, que eu já fiz, ó. O E menos E2 sobre R. O E eu criei aqui, ó, né? Então o IR vai ter 209 pontos também, né? O E2 é o que eu achei através aqui da URI. O E eu criei aqui, ó. Essa aqui é a resistência a corrente no resistor, que é a mesma no capacitor, né? Um circuito em série. Então aqui, ó, achei a minha corrente, os meus pontos, né, de corrente. Então vamos traçar o gráfico, ó. Se eu botar plot, aqui, ó, eu já coloquei no mesmo gráfico. Eu posso colocar assim, ó, XY, XY, T e E, voltagem e corrente que eu achei. Vamos lá, ó, plot. Aqui, ó, vamos aumentar aqui. Isso, vamos dar um grid on aqui, ó. Aqui, ó. Então, vamos fazer algumas observações aqui, ó, ao regime transiente que eu falei, né? No início aqui, ó, a corrente, ó, a amplitude dela é menor. E ela entrou no regime periódico permanente a partir do segundo ciclo aqui, praticamente já está, as amplitudes estão constantes, né? A amplitude está constante. Outra coisa que você pode observar aqui, ó, é que a corrente está adiantada em relação à voltagem. Você vê que o pico aqui, ó, da corrente, ele acontece primeiro que o da voltagem. E como a gente vai ver, entender esse conceito aqui chamado de fase, de defasagem, a gente vai ver isso com calma, é o ângulo aqui, ó. Essa diferença aqui, ó. Por exemplo, eu posso pensar aqui, ó. Aqui ele cruzou o eixo do X aqui, a corrente, e um pouco depois a voltagem cruzou o eixo do X. Essa distância de tempo aqui, ó, se eu multiplicar por ômega, né, que é velocidade angular, ômega t, eu vou ter um ângulo. Esse ângulo aqui, ó, é a minha fase. Eu só estou adiantando, mas depois a gente vai ver isso com calma. Então eu vou guardar aqui esse gráfico. Depois a gente vai voltar nele. A gente vai resolver esse mesmo sistema pelo conceito de impedância. Vamos ver os conceitos de fasor e vamos ver se o gráfico está coerente, vamos obter os mesmos resultados. Então depois a gente vai voltar nesse gráfico e tirar mais informações dele. Então vamos baixar aqui, ó. Agora eu quero te mostrar o seguinte. Como eu falei, a gente vai entender o conceito de impedância e fasor. Aqui, ó.
Fisicamente, vamos só entender o capacitor, a ideia. Só beber uma aguinha aqui. Imagina se essa fonte fosse contínua. O que iria acontecer? Se eu ligasse a fonte e inicialmente circular uma corrente, mas assim que esse capacitor carregasse, aqui ia ficar o polo positivo ou negativo, a voltagem no capacitor ficaria igual a da fonte e não teria mais corrente no meu circuito. Como não tem corrente, aqui não teria queda de tensão nenhuma. A voltagem aqui, ó, seria igual a da fonte, não circularia mais corrente. Como aqui é uma corrente alternada, você vê que é uma senoide, né? Tem uma mudança de polaridade. Então, eu começo a carregar o capacitor, inverte a polaridade, começa a descarregar. Então, ele carrega e descarrega. Então, eu tenho uma corrente oscilando aqui, uma hora num sentido, outra hora em outro sentido, à medida que muda a polaridade aqui da fonte, né? Mais, menos, menos, mais. Lembra da senoide. Então, se eu aumentar a frequência, o que vai acontecer? Eu vou dificultar, não vou dar tempo se esse capacitor carregar. Ele vai começar a carregar, já vai descarregar. Então, como eu não tenho carga nele, eu não vou ter uma voltagem muito pequena. Então, eu não vou ter queda de tensão aqui. No limite, uma frequência muito alta, vamos dizer assim, tendendo ao infinito, isso aqui ia se comportar igual um fio. Eu não teria resistência alguma, né? Então a gente vai ver, quanto maior a frequência, menor a resistência que o capacitor faz para a passagem de corrente aqui. Você vê, no resistor, o resistor aqui não depende da frequência da fonte, né? Essas resistências que dependem da frequência da fonte a gente chama de reatância ou impedância, né? E ela segue a mesma, é uma lei de Ohm geral, né? Então a mesma coisa aqui, ó, a corrente é igual a voltagem sobre impedância. Esse R aqui agora é a impedância, é a reatância, não é isso? Então, visto fisicamente agora, vamos obter a impedância desse capacitor. Como é que a gente faz isso? Ó, vamos começar pela mesma expressão, carga igual a capacitância vezes voltagem. Derivei dos dois lados, apareceu a corrente aqui. E eu substituí o meu E pelaquela expressão a senoide que a gente já conhece. Derivei aqui, ó, tá, né? Então aplico a derivada, regra da cadeia, né? Derivada do seno é cosseno. E aqui eu derivo aqui, ó, ômega t em relação ao tempo é ômega. Então ômega veio aqui para frente. Então eu tenho uma expressão para corrente aqui agora. Aí o que eu fiz aqui, ó? Eu quero colocar tudo em função de seno, né? Porque a voltagem aqui, minha fonte é uma senoide, eu quero que minha corrente aqui também esteja expressa como uma senoide. Então o cosseno é um seno adiantado de 90 graus. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui, ó, mas vamos ver aqui, ó. Cosseno e seno gráfico, ó. Vê se vai aparecer aqui, ó. Essa aqui, ó, fácil de ver. Tá vendo aqui, ó? Olha, o pico, ó, você já pode identificar que está adiantado. O pico do cosseno chega primeiro que o do seno. Se eu pegar o seno aqui, ó, e a defasagem aqui é de π/2, tá vendo?
que eu falei de fase. Se eu pegar aqui o seno e somar π sobre 2, x vai ser 0, seno de π sobre 2 é 1. Eu vou deslocar essa função, ela vai ficar idêntica à função cosseno. Foi isso que eu fiz aqui. Tá vendo? Somei aqui. Quando isso aqui é positivo, a gente vai ver isso mais na frente, significa que eu estou adiantando a função. Não é isso? Quando é negativo, eu estou atrasando. A gente vai ver isso, mas é um conceito importante. E agora eu usei o conceito de impedância. Eu chamei a reatância do capacitor de voltagem de XC. Voltagem sobre corrente. Expressão da voltagem, expressão da corrente que eu achei aqui. Vou cortar E0, E0. Agora que vai entrar a sacada do fasor. Eu acredito que você já tenha visto essa expressão aqui, que é a impedância do capacitor. Negativo 1 sobre ômega C vezes J. Os engenheiros elétricos chamam I, né, o I imaginário de J, para não confundir com a corrente. Então, como é que eu cheguei nisso aqui a partir dessa senoide? Isso que eu vou mostrar agora, que é a sacada do fasor. Então, aqui, vamos pegar aqui, eu achei isso aqui na internet, não tem um autor, eu só vou mostrar algumas figuras aqui. Se digitar esse título aqui, você é capaz de achar aí na internet. Eu só vou direto aqui para umas figuras. Essa aqui, tá vendo aqui? Então tem uma senoide aqui, um seno, a função seno. Eu posso representar ela através de um vetor, tá vendo aqui? Com módulo igual a Vp, que é o valor de pico, e com o ângulo em cada ponto aqui, Esse ponto C aqui, eu representei por um vetor constante, Esse raio, tá vendo? É um círculo, raio constante, com módulo Vp. E o ângulo aqui de 30 graus. Todo ponto, eu posso achar o mesmo valor Vp, módulo Vp, aqui, um ângulo aqui 90 graus. E um detalhe importante, essa aqui, essa função seno, ela não está atrasada nem adiantada, é só seno de ômega t. A fase é zero. Partiu do zero. Esse vetor aqui, ele está girando com a velocidade angular ômega, né? Aqui, ômega t, né? Esse ponto está avançando aqui, com uma velocidade angular ômega. Então, essa é uma ideia. Agora, aqui, se eu pegar uma função adiantada, essa função aqui, ela está adiantada, tá vendo? O valor inicial começou antes da origem aqui. Então, esse valor de ângulo aqui, θ, é a minha fase positiva. Então, aqui, eu vou ter o mesmo módulo Vp, ele vai estar girando com uma velocidade angular ômega e vai ter uma fase θ. Esse valor aqui, V0, é a amplitude aqui, no caso V0 na origem, né? A amplitude instantânea aqui, É só eu pegar seno de θ vezes Vp, aqui, né? Cateto oposto. Agora, se a minha função seno estiver atrasada, tá vendo aqui, o início da onda começou depois da origem. Então, o meu θ é negativo aqui, tá vendo? Meu θ é negativo. O sentido de rotação é anti-horário, né? Então, ele está aqui, atrasado, θ negativo. O mesmo módulo aqui, Vp. E meu ângulo é a minha fase negativa. E esse V0 aqui, é o meu seno θ de Vp. Porque, e aí, o que é a ideia do fasor? Eu vou representar uma senoide através
de um módulo, eu pego o valor de pico da senoide e a fase dessa senoide. E aí, ó, essa informação de frequência eu sei que é a mesma da fonte. Um número que é... Olha como é que surgiu um número complexo. Um número, o que é um módulo e um ângulo? É um número complexo, não é? Então, o fasor é um número complexo. Aqui, ó. A gente vai ver outros casos aqui, mas só adiantando, ó, só para você relembrar. Deixa eu ver aqui, ó, se tem uma imagem aqui. Então aqui, ó, o que é um número complexo? Lembra? Ó, eixos reais, eixo imaginário. Eu tenho um módulo e tenho um ângulo. Então o meu fasor eu posso representar através do valor de pico da senoide e a fase dessa senoide, aquele valor ali, depois de ômega t, mais ou menos um ângulo. E aí eu uso a álgebra complexa, como a gente vai fazer aqui, ó. O fasor é um número complexo, eu posso multiplicar, dividir com a álgebra complexa. Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Gira a mesma frequência angular ômega, né, da senoide de origem, possui a mesma frequência. Vamos ver aqui o fasor aqui, ó. É um vetor radial girante com frequência ômega, com módulo igual ao valor de pico Vp e com ângulo de fase inicial θ, que representa uma senoide de iguais parâmetros. Então eu posso representar a tensão e a corrente por esse fasor. Aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então aqui eu já mostrei, né? Olha aqui, ó, o caso aqui, ó. Aqui, ó. Então tem essa senoide aqui, ó. Eu tenho um valor de pico aqui, né? E eu tenho uma fase aqui. Então eu pego essas duas informações e deixo para eu fazer os cálculos essa velocidade angular. Eu não preciso dela, não explicito ela no meu fasor. Eu só pego as informações de módulo e fase. Depois, se eu quiser retornar o fasor para senoide, no final, é só colocar de novo essa velocidade angular aqui, ó. Então, o que ele fez aqui, ó? Então, aqui, ó, se a fase é 0, está no eixo dos reais aqui, ó. Módulo 10 e fase 0. O outro aqui, ó, corrente. Módulo 5, faz 45 graus aqui, ó. Girando na velocidade angular ômega. Eu só posso representar aqui, no meu diagrama fasorial, fasores com a mesma frequência, né? Para ter sentido. E eu posso até usar aquelas regras do paralelogramo, como se fosse um vetor, para somar fasores, né? Lógico, se for fasor de voltagem com voltagem, corrente com corrente, para ter uma visualização gráfica. Mas aqui a gente vai fazer as contas mesmo com número complexo. Aqui, ó, vamos ver mais um caso aqui, ó. Aqui, ó. Essa senoide aqui, ó. Então você bate o olho aqui, ó, você já vê que ela começou o início da onda depois da origem, então ela está atrasada. Então esse 30 graus aqui, ó, essa fase é negativa aqui, ó. E ele pegou o valor de pico aqui, ó, de 10 aqui, ó. Então tem a fase e o módulo gerando uma frequência aqui. Esse V0 aqui, ó, esse V0 aqui na origem aqui, ó, menos 5. Que é o que? É 10 vezes seno de menos 30. Né? Seno de menos 30 é menos meio. Aqui, ó, você vê que aqui ele colocou errado, tá vendo? Botou cosseno. Mas é menos meio aqui, dá menos 5. Então aqui, ó. Aqui, ó, as operações matemáticas com fasores, ó, permite realizar diversas operações de matrição, corrente, potências, sem usar a função do domínio do tempo ou a representação da onda.
eu posso fazer cálculos com números, podem ser operados através da álgebra de números complexos. É como a gente vai resolver agora, a gente vai ver no MATLAB. Aqui, ó, quem eu falei que ia mostrar quem que fez essa sacada do fasor, eu vou mostrar aqui, ó, foi esse senhor aqui, ó. O mago da engenharia aqui, ó, Charles Steinmetz, né? Aqui, ó, só ver aqui, ó. Aqui, ó, contribuição em corrente alternada, análise de estado estacionário e transientes. Olha aqui, ó. Revolucionou a teoria e análise de circuito, AC Alternate Current, né? Que eram realizadas usando métodos de cálculo complicados e demorados, vamos dizer, equações diferenciais. Seu artigo inovador, Quantidades Complexas e seu uso em engenharia elétrica, apresentado aqui em 1893, simplificou esses métodos complicados para problemas simples de álgebra, né? Álgebra complexa. A representação, sistematizou o uso de representação fasorial de um número complexo em texto de ensino de engenharia elétrica. Olha lá, falou da letra J, em vez do I imaginário, né, para não confundir com a corrente, igual eu falei, que é um operador de rotação de 90 graus. Aqui, ó. Seus livros seminais, muitos ensinaram toda uma geração de engenheiros como lidar com o fenômeno AC. Quer ver, ó, essa questão do operador rotação de 90 graus, vamos voltar aqui para o nosso problema, aqui, ó. Vamos aplicar o que a gente aprendeu. Aqui, ó. Então tem essas duas senoides aqui, ó, o EA0 vai cortar. A fase aqui é 0, certo? E eu cortei o EA0 aqui, ó, o valor de pico é 1. Então botei na forma polar aqui, módulo e fase. Meu fasor, meu número complexo. Embaixo aqui, ó, meu módulo vai ser ômega C, porque esse A0 cortou aqui. E a fase, 90 graus aqui, ó. Então, módulo e fase. Então, se você lembrar lá, ó, a gente vai ver no MATLAB na prática, mas se você lembrar por que é mais simples, ó, você fazer divisões na forma polar aqui, de número complexo, é só eu dividir os módulos e subtrair os ângulos, né? A fase. Então é 0 menos 90, ficou menos 90. E aqui essa divisão aqui. Se eu passar isso aqui para a forma retangular, então o que é aquela menos 90? Eu estou no eixo aqui, ó. Eu não tenho parte real, né? Vamos ver o desenho aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Menos 90, eu estou aqui nesse ângulo aqui, é menos 90, é um número imaginário puro. Por isso que ele falou que o número I pode ser interpretado além como raiz de menos 1, né, que é a definição do número imaginário, como um operador de rotação de 90 graus. Eu tenho um Azinho aqui, se eu multiplicar por I, no nosso caso J, ele vem para cá, ó, anda 90 graus, e vira um número imaginário puro. Então lá, ó. Então é isso, ó. Eu tenho um módulo dele aqui negativo e esse é o meu número imaginário puro aqui, forma retangular, forma polar. Você costuma ver também, ó, essa representar, para tirar esse negativo aqui e põe o J aqui no denominador. É só se aplicar aqui, ó, os conceitos. Ó. 1 sobre J é o que, ó? Todo número real tem fase 0, né? Está no eixo dos reais. O J é aqui, ó, é a minha rotação de 90 graus. Módulo 1, fase 90. Dividir 1 por 1 é 1. Subtrai as fases, 0 menos 90. Isso aqui é menos J. Não é isso? Então, só substituir aqui, ó, menos J por 1 sobre J. Então, o J vem aqui para o denominador. São as duas formas que você encontra aí da impedância do capacitor. Aqui, ó. Então, só antes da gente voltar para o MATLAB, ó, só para você relembrar aqui, ó.
Vamos ver aqui. O MATLAB, a fórmula polar, a gente representa aqui, ó, exponencial de I vezes um ângulo. Essa aqui é a fórmula de Euler, né? Bastante famosa. Aqui, se eu multiplicar pelo módulo aqui, ó, um m vezes exponencial de I θ, né? Geralmente o ângulo a gente φ ou θ. É cosseno φ e seno φ vezes o módulo aqui, ó. Cosseno φ aqui, ó, um módulo m aqui, m cosseno φ aqui, imaginário m seno φ aqui. Isso. A dedução dessa fórmula aqui, ó, essa dedução aqui é bastante interessante, ó. Por séries de Taylor você chega nessa expressão. Depois você pode dar uma olhada aqui, pode derivar de várias formas. Essa aqui eu acho bastante interessante, que entra o conceito de série, né? Então aqui, ó, a gente vai ver no MATLAB, a gente vai usar essa expressão aqui, ó, m exponencial de I vezes o ângulo, é a forma polar. No MATLAB é muito fácil passar da forma polar para retangular, fazer multiplicações, divisões. E aqui as operações, ó, você vê aqui, ó, números complexos. Então tá aqui um módulo aqui, só aplicar teorema de Pitágoras, né? x2 mais y2 raiz, aqui, ó, igual meu módulo z aqui. Aqui, ó, a representação aqui, ó, r cosseno θ mais I seno θ aqui, ó, dessa forma aqui. Olha lá, ó, operações elementares. Então, somar e subtrair é melhor fazer quando você está na mão, né? Na forma retangular. Ó. Só somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. E, como eu mostrei aqui, ó, o produto aqui, ó, é melhor você fazer na fórmula polar aqui, ó. Usando exponencial aqui, ó, módulo é I vezes a fase. Eu só multiplico os módulos e somo as fases. Na divisão, divido os módulos aqui, ó, e subtraio as fases. Tá vendo? E essa aqui que é famosa também, ó, da potenciação, é a fórmula de Moivre, né? É francês, matemático francês, que é uma consequência da regra do produto aqui, né? Multiplicar o mesmo número várias vezes, R1 vezes R1 vezes R1, fica R1 elevado a N. E eu vou somar várias vezes φ1, N vezes φ1, fica N φ1. Então, só para recordar. Então, agora vamos voltar para o MATLAB aqui, ó, terminar de resolver nosso problema aqui, ó. Que eu vou limpar aqui, ó, só a janela de comando. Ó, rapidamente, ó, se eu pegar azinho, eu já fiz isso, deve estar aqui, ó. Aí o número complexo na forma retangular. Outro número complexo aqui, ó. Forma retangular. Então, A mais B são normalmente parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Como é que eu sei acho o ângulo e o módulo? É só usar essa função aqui, ó. Por exemplo, se eu fazer M igual, vamos ver se tem aqui, ó. Olha lá, módulo ABS de A. Ele achou para mim. Usou aquela fórmula raiz de, né, 25 mais 4, raiz. Chegou aqui. E o ângulo, a fase? Ó, se eu chamar de φ, vamos ver se tem aqui. Aí, o ângulo de A. Essa função aqui, ó, angle, né? Ele achou aqui. Então, se eu chamar o número C igual... Aqui, ó. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. Se eu pegar esse valor M aqui, ó, é o módulo. Usar aquela expressão que eu falei, ó, módulo exponencial do ângulo da fase φ vezes I. No MATLAB, né? O número imaginário é I. No nosso caso lá a gente está usando J, aqui é I. Então ele vai passar para a fase retangular. Tem que dar a mesma coisa aqui, né? Ó, deu lá, tá vendo? Então eu posso passar da polar para retangular facilmente aqui, ó, mesma expressão aqui, né?
Então vamos aqui para o nosso problema, ó. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Beber uma água aqui. Aqui, ó. Então aqui é um circuito em série, né? Vamos fazer a impedância equivalente. Eu só somar R mais a impedância que a gente achou do capacitor. Aí eu divido a voltagem pela impedância, eu acho a corrente, que vai ser um número complexo, né? Quando eu tenho uma fonte alternada, se aqui é um número complexo, a corrente também é um número complexo, né? Então vamos lá. Eu chamei de Z igual, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, R mais aqui, ó, XC, 1 mais ômega C I, denominador. Tá positivo aqui porque o I, nosso J, tá aqui no denominador. Ó, só somar, ele achou aqui, ó, um número complexo. Ó, se eu quiser achar um ângulo aqui, ó, só pra gente ver, ó, de Z. Vamos botar aqui, ó, ângulo de Z. Eu sei a fase dele aqui, ó. Você vê que a fase aqui está em radianos, né? Ó, se eu quiser passar aqui para converter para graus, que é mais fácil para a gente. Aqui, como eu não coloquei a variável, ele dá o nome de resposta, answer, né? ANS igual. Só converter aqui, ó. Se eu multiplicar por 180 e dividir por π, né? Π radianos é 180 graus. Radiano corta com radiano, fica o valor em graus, ó. Corresponde a valor negativo menos 57. Então, beleza. Vamos resolver aqui, ó. Vamos achar nosso I. Aqui, ó. Deixa eu ver qual a expressão que eu usei aqui, ó. Eu chamei aqui, ó, IRC, S em série, né? É a nossa corrente, ó. É igual eu falei aqui, ó. É a voltagem. Ó, o fasor aqui da voltagem, né? A fase 0. E o valor de pico é a 0. Dividido pela impedância que a gente achou aqui, ó. Ó, lembra que aqui, ó, a fase aqui é 0. Nossa impedância aqui, ó, do Z é negativa, né? Que a gente achou aqui, ó. Aqui, ó. Então o valor da fase da corrente vai ser positiva, né? Menos com menos dá mais, não é isso? Então aqui, ó. Então essa é a nossa corrente aqui, ó. Vamos botar achar a forma polar, né? Só fazer aqui, ó, M módulo. Vamos ver se eu já fiz isso aqui, ó. Não, MZ não. Aqui, ó, módulo corrente. Mesma expressão, ABS 0.026. Agora vamos achar a fase. Vamos ver se eu já fiz isso aqui. Φ. Aqui, ó, Φi. Aqui, ó, aqui eu já converti para graus, tá vendo? Φi vezes 180 π dividido por π, que é o fator de conversão. Opa. Porque eu tenho que... Pera aí. Vamos achar primeiro aqui, ó. Que isso aqui está adiantado, ó. Φi igual. Ó. Aqui, ó. Φi, primeiro eu tenho que achar o ângulo aqui, né? A fase, ó. Só apliquei o comando ângulo na nossa variável aqui da corrente, ó. Aí achou. Agora eu quero converter isso aqui em graus, ó. Vamos ver se eu acho aqui, ó, para ir mais rápido. Aqui, ó. Agora eu posso usar esse comando aqui, que eu já tenho um valor para Φi, né? Olha lá, positivo. Aqui, ó, o mesmo do meu Z, igual eu falei aqui, ó. Aqui, ó, o meu Z aqui, deixa eu levar aqui. Aqui, o meu Z foi esse aqui. É o mesmo, só que positivo, igual, né, a gente viu. Então agora a gente pode comparar com o gráfico que a gente fez inicialmente, resolvendo pela equação
diferencial, né? Aqui, ó. Então a gente achou um módulo da corrente, ó, de 0.0266. Vamos ver o gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar em regime permanente, né? Aqui, ó. Ó o pico, ó. Achar, ver se consegue o ponto mais no pico aqui, ó. Lá, 0,2657. Então, para ser mais preciso, a gente pode usar isso aqui, ó. Pera aí. Ó, se eu usar max, a função máximo é o máximo de uma dada variável aqui, ó. Então o IR, né, que a gente usou, que é a corrente do gráfico, ó, valor máximo de todos os pontos. Olha lá, 0.0266. Então bateu, né? Agora a fase. A gente achou aqui pela impedância 57,858. Aqui, ó. Lembra que eu falei aqui, ó? A fase aqui, se eu pegar essa diferença aqui, ó, por exemplo, aqui a corrente cortou o eixo do X nesse ponto. E a voltagem nesse ponto. Essa diferença aqui, ó, de tempo, se eu multiplicar por ômega, é uma estimativa da minha fase, né? O quanto que a corrente está adiantada em relação à voltagem. Olhando aqui, eu já sei que é abaixo de 90 graus, né? Porque se fosse 90 graus, ó, de 0 a 90 até aqui, ó. Então está entre 0 e 90, o nosso lá aqui próximo de 60 está coerente. Mas para a gente achar perfeitamente, vamos fazer o seguinte. Vamos achar qual que é essa função seno aqui, ó, né? Só fazer a modelagem, o fit data, né, desses pontos aqui, ó. Eu não posso pegar todos os pontos, porque aqui no início a amplitude está menor. Lembra que eu falei do regime transiente. Então eu vou pegar a partir depois da metade aqui esses pontos, vou usar uma aplicação do MATLAB aqui, ó. Vou falar, ó, essa função faz o fit data aí considerando esses pontos um ajuste com uma senoide. Aí eu vou achar o módulo e fase. Quer ver, ó? Primeira vez vamos pegar só os pontos a partir da metade aqui para eu retirar esses pontos do início aqui de regime transiente. Aí eu faço o ajuste dos pontos usando uma senoide. Aqui, ó, vamos lá. Vou chamar de T2, ó. São aqui, ó, T são 209 pontos. Eu vou partir depois da metade, a partir dos 150 até o final. A mesma coisa para o IR, eu vou chamar de IR2, ó. Aqui, ó, 150 até o final. Ó, se eu plotar, vamos criar outra figura aqui, ó. Agora eu vou plotar aqui, ó, T2 e R2. Dá um grid on. Vamos ver aqui. Aí, tá vendo? Então eu já peguei. Vamos. Aqui, ó, até meio segundo. Comecei mais para o final. A amplitude está constante. Vamos ajustar esses pontos através de uma função seno. Só vir aqui, ó. Curve fitting. Ó, já está aqui, ó. Apps. Aqui tem várias abas, ó. Você vai aqui em Apps. Curve fitting. Esse aplicativo aqui, ó. Aqui, ó. Você pode dar um nome aqui, ó. Por exemplo, seno fit data. Aí, as variáveis que eu quero ajustar é o meu T2, não é isso? E o meu IR2 corrente. Aqui, ó. Tá aqui os pontos. Agora aqui, ó. Você vê a função que eu vou usar para fazer o ajuste. Ele tem exponencial, várias aqui. Linear, polinomial, mas seno ele não tem aqui. Então eu vou fazer uma equação personalizada aqui. Ó, y, x, vamos colocar um seno aqui. Eu vou chamar a constante a, o meu, pode ser m, ó, de módulo, vezes seno
ômega T. O meu ômega, vamos botar o nosso ômega aqui, ó, 62,83,19. Ponto. Vezes o tempo. Aí vamos usar a mesma nomenclatura, chamou de X, a gente sabe que é o nosso tempo. Mais a fase, né? Vamos chamar de φ. Pronto, ó. Olha lá, ó. Ele já fez o ajuste aqui, tá vendo? Ó. E aqui os valores que ele encontrou aqui, ó. Com 95% de confiança, se lembrar de estatística, ó, meu R-square, que é um parâmetro para eu ver o quão bom é meu ajuste, ó, igual a 1. Então, praticamente perfeito o ajuste, né? Aqui, ó, intervalo de confiança, se lembrar lá, quanto maior o intervalo, maior a incerteza, né? Que está contido aqui o meu parâmetro. Aqui é praticamente um ponto só o meu intervalo. Ó. Mudou aqui na quarta casa aqui, né? Então 0,026,6 é o mesmo valor lá que a gente já sabia, né? E o φ aqui, ó, lembra que está irradiando, é um ponto também, ó. Meu intervalo é um ponto. Então foi praticamente um ajuste perfeito, né? Então vamos 1,1, ó, 1,01, aqui, ó. Vamos passar para graus, 1,01, ver se eu já fiz aqui. Aqui, ó. Fator de conversão, olha lá, 57,86. Que a gente tinha achado aqui, ó, 57,85,8. Então na segunda casa está idêntico. Tá vendo? Então tudo coerente. Então lembra aqui, ó, que a nossa corrente, ó, que a gente achou o fasor, um número complexo, tem um módulo e tem um ângulo. E depois eu posso voltar de novo para senoide aqui, ó. Só incorporar, tem um módulo, tem a fase. E eu volto aqui a informação da velocidade angular, né, da frequência da fonte. Então faço os cálculos utilizando fasor, que é número complexo, álgebra complexa. Depois achei o resultado, por exemplo, a corrente que a gente queria achar. Eu dou a resposta completa com toda a informação aqui na forma de senoide, com a frequência, o módulo e a fase. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar. Espero que tenha ajudado. Quem gostou, dá um like, né? Se inscreve aí no canal, pode fazer o comentário que quiser aí. E até a próxima. Um abraço.